computador. Boa, beleza. Eu li uma frase Rodrigo, esse... Rodrigo, Rodrigo Portaro, estamos todos perdidos. Assim, a velocidade da informação está gigante que eu não consigo acompanhar. Eu não sei se eu desisto e não acompanho ou se a gente vai para a nuvem e tenta absorver em download na nuca aqui, assim, que nem Matrix. Muito Conta, bom. conta para mim, o que, que você está vendo aí em Berlim? O que, que você está achando de tudo isso? Os teus conteúdos eu tenho achado ótimo. Então, eu Pô, queria, obrigado. queria muito saber a tua opinião. Na minha Pô, área, legal. né, na área de audiovisual, na minha área de áudio especificamente, o que, que você imagina? O Uhum. que, que você está vendo? Não, primeiro, obrigado. Nossa, como eu sofro para criar conteúdo na rede social. Assim, não é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer e até a disciplina de fazer todos os dias, mas eu voltei a fazer recentemente porque nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, eu comecei a mergulhar em novos assuntos, em novas formas de se criar e contar histórias, e como a gente, artista, né, pode se organizar e se juntar para fazer projetos que vão conversar com o presente e com o futuro, né, que vão ser consumidos de uma maneira nova. E aí, vendo tudo que está acontecendo com IA principalmente, mas também com blockchain, NFTs e etc., eu vi a necessidade de começar a gerar conteúdo para apoiar as pessoas que estão à minha volta a encontrar sentido, né? Não que eu carregue as respostas, porque eu não carrego as respostas, então eu não vou te dar nenhuma resposta pronta, Pô, você mas não eu vai me vou. dar a resposta? Oráculo, por favor. Sacanagem, né? Oráculo, diga para mim, qual o futuro? Vou pegar uma bola de cristal aqui, não vai rolar. Mas eu consigo trazer algumas ideias e algumas saídas. Eu acho que existem caminhos e saídas. É, e aí, pegando um pouquinho do papo que a gente estava tendo um pouco antes de começar a gravar, eu acho que uma coisa. Tem algumas coisas que são bem contundentes para todo mundo. Assim. Por exemplo, a sensação de que não dá para acompanhar tudo que está acontecendo. Essa sensação acho que é comum para todo ser humano que está conectado na internet. É, e essa sensação, ela vai se intensificar ainda mais com IA, porque você imagina, se a gente está preocupado com fake news, imagina que quando vier deepfake pesado, assim, né? Todo mundo usando. Já existe, já está rodando, a gente não vai conseguir confiar em nenhum vídeo que a gente vê, ou áudio que a gente ouve. Nada. É engraçado, Rodrigo, que saiu o guia agora, o guia da aba, Aham, da utilização de inteligência artificial na publicidade, né? A aba é a Associação Brasileira dos Anunciantes, que eu achei uma iniciativa maravilhosa, uhum, e eles citam exatamente o direito da personalidade, que é você não pode pegar uma voz ou uma imagem e clonar principalmente para vender alguma coisa. Quer dizer, isso já é crime. Não precisa exato, regulamentar, não é porque você está na nuvem que não é crime, né? E assim, exato. eu fico pensando, tem gente vendendo isso, tem gente vendendo já cursos para te ensinar a como clonar vozes de pessoas famosas. Eu fico assim, a velocidade está gigante, né? É, é. Então, Isso é sério. uma atividade criminosa, né? Então, precisa ser regulamentado. Essa é a primeira grande coisa que a gente precisa deixar claro. Precisa ser regulamentado. Eu acho que tem algumas pessoas que estão indo por um caminho, mas não pode ser usado profissionalmente, não pode ser usado. Eu acho que isso é irreal, assim. Se a gente regulamentar dessa maneira, vai aumentar o clandestino. As pessoas não vão parar de usar a inteligência artificial. Agora, usou para o mal, tem que ser punido, né? A gente não pode ferir, invadir o espaço do outro e cometer crimes como se nada, como se não existisse punição. Então, precisa ser regulamentado. Isso acho que é a grande coisa que a gente precisa lutar, né? Por regulamentação. Mas agora você Mas, fez um post uhum, falando dos profissionais de Hollywood que eu achei é, sensacional. Porque ao mesmo tá, tempo que precisa de regulamentação, você fala que o que hoje é praticado já é insustentável. Então, exato. assim, é como se
é uma torre em destruição. A carta do tarô, hoje, para mim, é a torre, entendeu? Porque o que está estabelecido não funciona, já não estava funcionando, nem aqui no Brasil. Então, Uhum, assim, uhum, era insustentável o mercado, a produção do audiovisual, de conteúdo ou publicitário, já estava insustentável, porque estava esmagando justamente o ser humano na sua uhum, produção, na sua remuneração. E é isso que você uhum. fala. Aí vem uma coisa que acaba de destruir de vez. Fala assim, É, é a pisada na garganta. então, assim, fala para mim o que você vê, né? Tá. Ó, de maneira geral, quando a gente fala de indústria de entretenimento no Brasil, é uma. Parece forte o que eu vou dizer, mas não quero ser radical. Mas não existe uma indústria de entretenimento no Brasil estabelecida hoje. Porque entretenimento no Brasil não gera riqueza, né? A gente tem uma indústria baseada em leis de incentivo. Não é um business. Não é um business. Então, ninguém que usa o dinheiro de incentivo para produzir um filme está pensando em quanto vai fazer de bilheteria para ver se vai ter retorno, para ver se a gente não está empreendendo, né? Nesse lugar de tenho que criar algo que tem valor de mercado, capturar esse valor de volta, remunerar, me remunerar bem, ter lucro para poder fazer o próximo. Isso é indústria, né? Isso a gente não tem no Brasil. Quando a gente fala de Hollywood, isso existe em Hollywood. Hollywood consegue gerar riqueza. Só que com o modelo de streaming e com a pandemia, onde a bilheteria ficou fora de jogo por muito tempo, e a gente está vendo ainda o que vai acontecer com o cinema, né? Mas principalmente por causa do modelo de streaming, essa máquina de gerar valor e trazer riqueza, e gerar riqueza e reinvestir essa riqueza, etc., ela foi muito abalada. Por quê? Porque ao invés de você fazer uma receita por filme, uma receita por série ou por game, né? A gente faz uma receita constante, né? Todos os meses das mesmas pessoas. No caso, a Netflix tem 200 milhões de assinantes. Eles conseguem fazer um valor relativamente grande para fazer várias produções, mas ela não consegue, por causa de um sucesso, alavancar a receita dela mais ainda e gerar mais riqueza. Essa dinâmica acabou. Então, quando você não tem mais um retorno por produto, você pensa em volume, porque você tem que garantir que todo mês tem coisa nova, e não em qualidade, né? Isso é uma primeira coisa. Isso já espremeu os artistas, porque falou assim: ah, não, agora vai ter um monte de projetos, só que eu vou pagar menos por projeto. Sim. Então, isso já foi uma primeira apertada. E aí, com inteligência artificial, eles vão conseguir gerar ainda mais volume, ou o mesmo volume por um valor mais baixo, porque parte desses artistas vão ser substituídos, né? Principalmente a galera mais braçal, né? Ou seja, ó, quem escreve? Agora a máquina escreve. Vai ter Quem. menos gente monitorando o que foi escrito ou alimentando, mas reduz drasticamente. Exato, reduz o quadro. Não acho que vai eliminar o quadro de artistas dentro desses lugares, mas ele vai diminuir bastante. E aí aumenta-se o volume de produções para alimentar um público que é sedento por histórias e tudo mais. Então, o que está acontecendo é, cada vez mais os artistas estão a tendência é eles ganharem cada vez menos. E os que ficarem não vão ganhar mais. Por quê? Porque é uma indústria que precisa gerar riqueza e não está conseguindo. Uhum. Então todo mundo fala: ah, nossa, o CEO da Disney ganha 200 milhões por ano. Ele é um cara, e isso perto do todo não é nada, assim. Esse não é o problema. O problema é que Disney, Netflix e etc., eles estão tendo problemas de gerar lucro como eles geravam no passado. Eles já não, eles já estão O diminuindo modelo de de tamanho. negócio também não está funcionando mais em função do streaming ter uma quantidade Eles absurda, né? pivotaram. Eles pivotaram. Tudo aquilo que era receita de bilheteria, e aí depois as janelas, né? Virou streaming, Uhum. principalmente, e depois as janelas. Só que as janelas perderam força e os streamings não veem o retorno que a bilheteria dava, né? Em alguns casos. Então quando eles mudam para esse modelo de streaming, eles colocam uma arma na cabeça. Essa é a real. O streaming é um câncer, na real. Tudo por dar o máximo possível pelo menos possível para o consumidor, né? Uhum. Foi tudo em conta disso. Agora eles
estão todos pensando num novo modelo, só que eles não sabem qual que é o novo modelo. E Ainda aí, continuam pensando no mesmo formato, baixar custos para tentar aumentar o e retorno. aumentar a produção para tentar aumentar o retorno. Quer dizer, isso é inviável. Primeiro que É vai ser um inviável. monte de pastel com ar dentro, né? Pastel com ar Exato, dentro, porque uma das coisas que se fala é que a IA não cria, ela gera conteúdo em função daquilo que ela foi alimentada, né? Então, assim, exato. é diferente de um ser humano criando uma coisa nova. Algumas coisas que a IA não tem que a gente tem, né? Primeiro, discernimento, né? Nosso nível de discernimento é mais aguçado do que de uma IA hoje, né? Então, se é certo, se é errado, se pode, se não pode, se vai ofender, se não vai ofender, se aquilo é de um bom tom ou não, né? E Isso tem a são ver tantas com as variáveis, porque o nosso input é individual, cada um é teve os seus individual. inputs de várias Exato. fontes. Então, assim, Uhum, o input da IA vem de um grupo que está alimentando, certo? Pode ser do mundo inteiro, mas a consciência, uhum, eu acho que talvez seja isso que a IA não tem. A uhum, consciência. uhum. Isso a IA não tem. Pelo amor de Deus. Não criem alguma coisa. É, é. Tem outras coisas, tem outras palavrinhas-chaves, assim, que é, por exemplo, em Hum, inglês é taste, né? Gosto, é. né? Como a IA vai entender qual que é o gosto de cada um, né? Uhum. E eu acho que tem a ver com a individualidade, tem a ver com originalidade, tem a ver com, né, esse lado mais único, né, do ser humano. Então, Gosto, cheiro, tudo. É os exato, sentidos, não tem como. exato. E até o E o que gosto que a não gente só. faz com isso para gerar trabalho? Então, vamos lá. Então, assim, o que está acontecendo? A indústria está se espremendo e está encontrando os novos caminhos e ela vai adotar esses caminhos porque ela precisa. Ela não vai deixar de usar AI porque o artista não quer. Ela precisa aumentar os lucros dela, que vem diminuindo ao longo do tempo. Eles precisam sobreviver. E se eles quebrarem, todo mundo perde o emprego também. Então também é ruim eles se darem mal. Então precisa-se de um novo modelo. Aí quais são os modelos que eu acho que tem futuro, né? Vamos lá, resgatando o que a gente estava falando sobre essa sensação de que tudo é infinito, conteúdo é infinito, que não dá para confiar e etc. Hum, É, eu acho que é uma tendência as pessoas procurarem não só conteúdo, mas pessoas que like-minded, né? Tipo, hum, pessoas que pensam como eu, pessoas que têm interesses similares aos meus, que seja um lugar confiável e etc., em comunidades, em tribos. Então, é sair do mainstream e ir para algum lugar fechado, algum lugar curado. sim. Então, curadoria passa a ser a grande arma dos seres humanos hoje. Porque a gente tem taste, a gente tem originalidade, a gente tem individualidade e etc. Então, sai de um lugar que tende a se pasteurizar e vai e volta para um resgate, na verdade, a, ao Tribos. tailor-made, a tribos, à É, origem. Então, não é à toa que todas as plataformas de rede social falam de criação de comunidade, etc., mas eles estão muito longe de fazer um resgate ao que é de fato uma comunidade, né? Quando a gente fala seguidores, isso não é comunidade, né? Comunidade faz coisa junto, se ajuda, se apoia, todo dia tá ali, né, fazendo alguma coisa junto. Seguidores, eles não interagem entre si, por sim. exemplo, os seus seguidores, eles não constroem nada juntos debaixo de você, né? Dentro do seu perfil, né? Na verdade, estamos É, tentando. Na verdade, a é, conexão Regina é um grupo de WhatsApp que mas já veio migrou dos para o meus WhatsApp. cursos, que veio dos meus cursos, mas eu Então, parei de vender o curso, porque eu acho que não é o momento, eu acho que precisa repensar tudo, uhum, e aumentei a comunidade. Convidei profissionais de voz, falaram, vamos nos unir e entender o que está acontecendo. perfeito. Isso já é um grande passo para a criação de comunidade, de tribo, mas sai da rede social, né? Então, Sim. percebe? Já foi para um WhatsApp. Então, assim, eu vejo uma tendência de uma fuga das redes sociais, não que elas vão deixar de existir,
porque é onde o público está, é um consumo fácil de conteúdo, etc. As pessoas vão se manter lá, mas à medida que elas descobrem algo novo, elas tendem a migrar e seguir. Aonde vai isso? E aí, essa é uma grande tendência, então, construção de comunidades. Aí, o que essas comunidades fazem é muito relevante. Por quê? Porque a facilidade de eu entrar numa comunidade e sair é muito grande. Se eu chegar lá e ver que a galera é desorganizada, se eu ver que não tem nada de interessante, etc., eu tudo saio e não volto. Então, quando toda a experiência de se entrar numa comunidade, ser ativado e começar a botar a mão na massa, experimentar, conhecer as pessoas, criar relacionamentos, etc., isso passa a ter muito valor. E o papel do artista e do criador vai ser gestão de comunidade. Muito. E aí, o que acontece lá dentro? Não é só gerar conteúdo. Ele passa a ser experiência, produto, serviço, né? E, Apoio, con e conteúdo também. e conteúdo. Mas e conteúdo também. Então, no mundo de conteúdo infinito, a tendência é que cada conteúdo valha cada vez menos, até a zero, né? Se é infinito, tem abundância, eu não quero pagar muito por conteúdo. Assim como a galera já não paga muito por conteúdo assistindo Netflix. Estão pagando menos do que quando, na época pré-streaming, Sim. né? Então, se o conteúdo está tendendo a zero, o que passa a ter valor? Essa eu acho que é a grande pergunta. Se a minha voz agora foi delegada para IA e ela deixa de ter valor, o que passa a ter valor então, né? Sim. Então, significado. Onde as pessoas vão encontrar significado, e eu posso usar minha voz. Uhum. Então, por exemplo, vamos pensar numa comunidade de artistas de voz que vai promover experiências para fãs imergirem dentro de, sei lá, de um game e tal, e a gente aqui só se faz com voz original. Aí em Berlim, onde você está? Não, aqui nessa Ah, comunidade. Eu digo sim. assim, vamos supor que eu me uni à Você comunidade de diz que vocês. o próprio conteúdo, a produção de conteúdo, é o que a gente imagina. Eu imagino um futuro em que teríamos um selo de identificação daquilo que foi feito por humano e aquilo que foi feito por IA. E um QR Code que você pega a ficha técnica de tudo, inclusive dos apps usados, que pode ser um mix de humano e IA, e aí você tem Uhum, que dizer o que é humano, o que é IA. Tem que ter um histórico daquilo para a gente perfeito. entender. Até porque a ética, como a gente sabe que a IA não tem esse senso de ética, de justiça, enfim, de políticas humanas, de gênero, enfim, de tudo, Uhum, alguém programou, alguém uhum, alimentou. Então, a IA não uhum. é uma responsável, ela não tem uma responsabilidade civil e criminal e comportamental e emocional sobre aquilo que ela divulga, né? Então, Sim. alguém tem que ter Uhum. essa responsabilidade. Perfeito. E temos que ser nós, né, que estamos alimentando e usando, né? Então imagina que você cria essa comunidade e em comunidade vocês pensam em construir experiências para fãs. E vocês vão vender essas experiências. E aí só se usa voz com esse selo. Aqui só se usa voz com esse selo. E aí você vai atrair e tentar conversar com pessoas que apreciam isso. É, Cadê as pessoas que estão preocupadas com esse tipo de assunto? de assunto. Eles vão ser os seus consumidores. Então a gente passa a falar sobre construção de audiência nichada, e atrair essas pessoas para comunidades onde artistas vão gerar conteúdo, experiências, serviços e produtos, e monetizar diretamente com esses fãs fora das redes sociais. Então, a tendência que eu vejo é para esse lugar. Eu vou dar um exemplo. É, e eu acho que eu já vou ter que introduzir um outro tema também, que é blockchain. Uhum. Eu vou falar de blockchain antes. Quando a gente fala de NFTs, todo mundo pensa lá na figurinha do macaco que o Neymar pagou milhões, aí hoje não vale nada, e etc, né? Mas a tecnologia por trás, ela é muito disruptiva para artistas. Ela é capaz de provar que cada ativo digital que é criado, por exemplo, uma gravação de 1 minuto de voz, né, digitalizado,
esse arquivo é um ativo digital que quando está em blockchain, ela é acompanhada de um código criptografado e que comprova que ele é único. E qual que é o melhor de tudo? Ele é rastreável. Então, Já para está aí para sempre, usar. já está aí para usar e é quase de graça para você usar. é. Eu não sou Isso, advogado, né? Mas também procure seus advogados, né? Não é um sim, conselho, sim. Aqui a mas gente está lançando ideias. lançando ideias, mas várias empresas que registram propriedade intelectual registram em blockchain. Então, Hum. quando você sobe na blockchain, ela também já serve de alguma maneira, acredito eu, de registro de propriedade intelectual. Então, você protege, e aí, a partir daí, você vê para onde isso vai parar. Alguém quer usar, você sabe quem está usando. Isso é Você muito quer. legal, É porque muito isso legal. resolve a clonagem, resolve os direitos conexos em produção de conteúdo, em produção publicitário, Pirataria, proposta aí para você. Conar, para o Exato, Conar que exato, faz o recolhimento, né, faz exato. a fiscalização, não é recolhimento, Então, é fiscalização. exato. E se eles tivessem, se todos os artistas estivessem criando em blockchain, protegendo os seus pequenos ativos digitais, né, em blockchain, é, você potencializa a sua propriedade intelectual para ser usada e essa tecnologia também permite que pagamentos sejam feitos via o que a gente chama de smart contracts. São contratos inteligentes, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero comprar a sua música, tá? A sua voz, um trecho da sua voz. Hum. Ah, Rê, grava um negócio para mim e aí eu vou comprar. Beleza. Aí você sobe na blockchain, eu vou lá, compro, você recebe o dinheiro. Eu fiquei com aquele arquivo. Vamos supor que você criou só uma unidade dele. Você pode criar 10 unidades iguais. Você pode criar uma só. Você que escolhe. Então, vamos supor que você criou uma só. Só eu tenho. Aí você fala assim, tá bom, mas se você revender isso para alguém, eu quero pagar pagamento de royalties. Quando eu revendo, automaticamente na blockchain, por causa desses contratos inteligentes, você recebe seu royalty e eu recebo o dinheiro de quem comprou. Olha que bárbaro! Rodrigo, eu preciso fazer NFT. Maravilhoso, né? Eu vou entregar tudo agora pelo NFT, não Então, é? não é maravilhoso? As marcas poderiam comprar trechos da sua voz, palavras que você gravou, emoções que você gravou, enfim, eu não conheço muito do seu universo. Mas se eles quiserem ter acesso a isso, eles podem comprar essa NFT que dá o direito, dá a licença, e aí tem o arquivo ele vai junto com todos os termos jurídicos, né? Então, que dá a licença para eles usarem e revenderem e fazerem outras coisas, desde que pague-se royalties, que você determina quanto que é. Isso não é maravilhoso? Muito. Maravilhoso. Já está aí. Já tá aí, já estão A usando. solução também já está aí para certas coisas. E a gente só Exato. não sabe, não deu tempo de absorver. E não vai passar na Globo. Não vai passar na Globo. E assim, e aí o exemplo que eu ia dar, né? Existem comunidades hoje de criação que criaram personagens em NFTs. São vários personagens. Vou dar um exemplo do Brasil, de um projeto chamado 55 Unity, de uns amigos meus, a empresa por trás chama Lumix. Eles criaram esse 55 Unity, é um mundo pós-apocalíptico. Aí eles criaram vários personagens, acho que eram 3.000, 4.000 personagens. Arte generativa, né? Na pegada cartoon, HQ. Aí, todo mundo que comprou esses personagens eram detentores de uma NFT. Hum, O projeto lançou um site que hum. falava assim: se você é detentor de uma NFT, a gente chama de holder, né? Quem segura uma NFT. Pluga no meu site, eu vejo que você é dono de uma NFT e você tem acesso a uma experiência. E a experiência que eles criaram é: você lê o primeiro episódio do quadrinho online, e aí você vota no que deveria acontecer em seguida, e os mais votados a gente produz o próximo capítulo. Ah, E que é botou
o fã para cocriar, é o você decide É o Você Decide digital, é isso que eu ia falar. digital, exato. É, Então você decide e eles criaram essa experiência e o fã, participou falando: "Putz, que legal eu poder cocriar com eles uma história", e eles vão lá e produzem a história. gente, quem tem En 20 anos não sabe o que que é Você Decide. Tem, Não sabe, sabe? né? Não. Acho que não. Devemos contextualizar ou eles procuram no Google? Não, eles são rápidos, se eles se interessarem, eles vão lá e acham. Boa. Então assim, é um projeto brasileiro que já existe. Sabe quanto eles fizeram de receita nos 2 primeiros dias, quando eles lançaram os personagens? Quanto? R$ 2 milhões. Ai, senhor. E quem sabe disso? Saiu na Forbes, saiu uma matéria na Forbes. Mas quem é que sabe disso? Não, Quase ninguém. não. Não, eu E acho que o que está faltando é justamente a gente entender tudo que está disponível e conseguir adaptar. Eu acho que na minha área, principalmente, que é uma área muito artística, né, eu considero artística, o uso da voz, a emoção, a gente só está preocupado com com a certeza é a artístico. Uhum, técnica, o microfone, o som, a ambiência, a sala, blá, xurça. E há uhum, muitos anos isso, né? Principalmente uhum, eu, mas tem gente entrando no mercado agora que está focada nisso, que ainda está aprendendo isso. uhum, Então, por uhum, isso até que eu parei com o curso. Eu falei, como é que eu vou ensinar a gravar isso, aquilo, a emoção, se a mudança é tamanha que a gente precisa ter noção de muitas ferramentas novas antes uhum. de entrar hoje numa profissão. Precisa É. adequar, entrar essas ferramentas nas profissões, né? Que já É. existem. Eu acho que um bom curso seria como nós podemos usar IA a nosso favor. Então, pegar as ferramentas que existem e aprender e experimentar para descobrir como eu agrego valor a isso. Então, eu não sei, mas é porque eu não conheço exatamente as ferramentas de IA de voz. Mas eu não sei, por exemplo, quão difícil é eu virar para a IA e falar assim: não, não é exatamente esse tom. Termina essa frase para baixo, Eu para cima, publiquei, eu e publiquei não sei o quê. eu publiquei um story da Bev, que ela é canadense e ela também é uma voz artificial, uma voz de TTS, no Uhum, Canadá, e eu publiquei até ela falando que justamente ela foi testar a voz dela, o TTS dela, e para que tivesse essas pausas, esse alongamento na voz, é muito difícil. Não é uhum, fácil você fazer a IA fazer coisas assim, mas eu digo isso ainda. ainda. Beleza. Mas assim, esse ainda, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Por quê? Porque não é tão fácil de programar uma coisa dessa. Pensa que é programado, né? É, Então, são N possibilidades, são muitas é, possibilidades, depende da minha intenção, né? exato. A voz, Então, ela assim, acompanha uma intenção que vai do body language, da cabeça, do meu pensamento, se eu quero levar, se eu quero vender, se eu quero te xingar, se eu quero mandar você para Conchinchina, é, uhum. que é Então, difícil. então, assim, de duas umas, de duas uma. É, ou a gente vai ver mais conteúdo pasteurizado por aí, porque não tem esse nível de Pastel de ar. refinamento que faz, né, toda a diferença, pastel de ar, ou eles vão conseguir criar uma qualidade inacreditável e realmente vai mudar. Não tem outro caminho. Eu acho que estamos ainda na primeira fase, onde vai aumentar conteúdo pasteurizado. Se vai aumentar conteúdo pasteurizado, eu acho que é uma oportunidade para criar conteúdo bom, de alta qualidade, e começar a educar as pessoas a consumir. Qual a diferença? Olha isso versus isso. Você quer isso? Vem aqui, né? E ser marqueteiro e vender a diferenciação. A partir do momento que ficou muito nivelado, o público já não vê muita diferença, etc., aí eu acho que o caminho é essa criação de comunidade e o diferencial não vai ser mais a voz, vai ser o projeto que está envolvendo aquela Entendo. voz, né? Onde ela está agregando valor, Hum, né? Exato, Eu exato. acho, eu acho que o caminho é esse. Eu já venho falando sobre isso há muito tempo, de Uhum, você ver todas as suas habilidades e as coisas que você se interessa para agregar
a sua personalidade, a sua voz para você criar um público, né? Mas é Sim. difícil, não é uma coisa Não muito porque fácil. muda, são outras skills agora, né? É, é. Não é só voz. Tá. Você está falando de empreendedorismo, você está falando de desenvolver projeto, né? Criar produto, vender, fazer marketing, atrair pessoas, gerir pessoas. Então, o papel do artista vai se expandir, assim. E outra, ele não precisa também, uma outra opção, né? Ele não precisa aprender tudo isso. Ele pode se unir a pessoas que sabem tudo isso. Aí vem o papel das comunidades. Vem Como o a papel das comunidades. comunidade que você criou, que eu faço Exato. parte. Vamos fazer aqui Exatamente. uma Exatamente. propaganda, Da ECOA. uma E, então, exato, que é uma comunidade de artistas e criadores que tem já um perfil mais empreendedor, e que né? vem projeto por aí. E vem projetos por aí incríveis, inacreditáveis. E aí eu posso até comentar um pouco sobre o que a gente está bolando na ECOA, que faz tempo que a gente não Não se conversa, né, fala, para se atualizar. A gente está pensando pensando, né? A gente já está construindo uma plataforma onde artistas curados e selecionados que tenham essa mentalidade que a gente você já conhece, que a gente está procurando, as pessoas entram, vão ter basicamente dois perfis: os líderes e os membros, né? Todos artistas e criadores. Os líderes são as pessoas como você, que a gente já conhece há um tempão, que está com a gente, fazendo projeto, né? Vivendo a nossa realidade. E os membros são provavelmente os mais novos, os mais inexperientes, que estão aprendendo. Os líderes vão poder criar grandes projetos, que a gente está chamando de franquias, então vai para um lugar bem de ficção, entretenimento, etc. É, e cada franquia vão ter projetinhos lá dentro para dar vida a ativos criativos. Então, criar um personagem, criar a voz de um personagem, criar um roteiro, criar um jogo. E então cada sala tem um objetivo específico. Todo mundo que participa de uma sala, aí os líderes abrem a sala e podem convidar membros, né? Então todo mundo que participa vai ser codono daquilo que for co-criado. Uhum. Criamos um personagem. Aí vamos supor que eu, você e mais duas pessoas criamos um personagem juntos numa sala. A gente vai subir ela na blockchain e a gente pode fazer isso, que é determinar quem são as pessoas que co-criaram aquilo. A gente vai atrelar nossos códigos na blockchain, nossas carteiras digitais a esse ativo e vai determinar quando esse ativo virar dinheiro, qual é o percentual que vai para cada um. Cada um. É uma cooperativa digital. Uma cooperativa digital em blockchain do século É, do futuro, né? exatamente, exatamente. Mas é o senso É, de cooperativa, de aquele que exato. trabalha, ganha e está todo mundo junto e você tem conexões lá dentro para poder fazer a coisa acontecer. Porque eu te juro, a essa altura, eu já não aguento mais fazer tanto curso, entender tantas ferramentas. Você fala, não, gente, pelo amor de Deus, Não, é muita estuda. coisa. Não dá, não dá. Eu acho que a gente tem que voltar pro que a gente já sabe fazer, trabalhar junto, encontrar pessoas que são alinhadas com o que a gente acredita, o que a gente pensa, e fazer É, projeto junto e porque isso dá empreender. uma ansiedade violenta na pessoa, né? A pessoa não consegue acompanhar o volume de informação e você se sente incapaz, vai criando uma sensação muito ruim, né? Eu acho que a gente Sim, precisa realmente repensar todo o trabalho que está sendo feito e como trabalhar hoje em dia. Olha, é. eu acho que para uma primeira conversa, Foi Rodrigo, ótimo. foi ótimo. Agora Tá, legal. a gente vai fazer isso de vez em quando. Vamos, topa? Bora, bora. Só me E aí eu chamar, vou postar em algum eu aceito. lugar, vou postar em algum lugar porque eu sinto falta de ver conteúdos e o teu conteúdo tá, tô adorando. Pô, legal. Valeu, valeu. Só posso deixar mais um comentário, Deixa, que eu acho é que é lógico. importante? É, Eu acho que uma outra coisa que é importante para os artistas é pensar o como usar a ferramenta, ou seja, não é negar que ela existe e não olhar ela como bruxaria, é Sim, tipo, não pode tocar, não, é. é o intocável, não podemos nem falar sobre, não.
É uma tecnologia que já chegou, já está sendo Aí. massivamente usada pelo mundo inteiro e não vai dar para eliminar ela da face da Terra. Ela vai existir e a gente vai precisar lidar com ela, né? Então, estudem, mexam nas ferramentas, aprendam a usar as ferramentas. Isso vai ser um diferencial competitivo de mercado para você achar trabalho. E parem para pensar, né, não uma vez, várias vezes, durante um bom tempo, como a gente pode fazer um uso responsável e ético dessa ferramenta. E eu digo isso porque ontem eu estava conversando com um amigo falando assim, pô, eu queria usar a IA para criar referência. Tô criando personagem, eu queria como se eu estivesse pesquisando no Google imagens de personagens, mas eu queria usar a IA para fazer. Aí tem um amigo que falou, não, mas nem para isso e tal. Eu fiquei pensando, mas por que não? Não, não dá. Então, Não dá para então, não acompanhar. A exato, velocidade é maior. É uma ferramenta maravilhosa, todas elas. É uma atrás uhum, da outra que você fica assim, nossa, onde a gente vai parar? Maravilhoso. O problema é só exato. o uso sem ética e sem respeitar o ser humano e prestar muita E, atenção nisso, né? Nos valores humanos. é, Eu acho que exato, tem isso. esse é o ponto. É isso. Olhar para os valores humanos e pensar, eu estou ferindo algum deles, né? Aham. E foi isso que eu parei para pensar ontem. Eu falei assim, pô, se eu só usar para referência, eu não vou publicar, não vou falar que é meu, eu não vou vender, eu não vou. Não, é para minha pesquisa, uma ferramenta de pesquisa. Eu estou ferindo algum? Ontem eu não encontrei. Talvez alguém vire e fale assim, pô, você não pensou nisso. E aí eu falo, pô, é verdade, então talvez eu não use. Mas hoje, eu falo, bom, se for só para isso, tá tudo bem. Porque É, eu não. Então, reflitam. refletir, Pensem refletir. qual que é o É uso tudo muito responsável e novo. ético disso. É tudo Exato. muito novo e eu acho que a gente tem que realmente ter cuidado, mas não dá para negar que está aí. Poxa, eu gravei o TTS há 13 anos atrás, demorou 13 anos para chegar nessa evolução. E agora Aham. a gente está naquela reta assim, ó, que a gente O que conhece. fazer, né? Tocou. Meu amor, Beleza. Muito beijo, obrigado. obrigada a Adorei. você, adorei o papo. Tchau, Valeu. tchau. Vou te passar o Um beijo. contato de Berlim. Ah, por favor. Valeu. Beijo Obrigado. grande. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.